Com a palavra, o deputado Zé Geraldo, em seguida, o deputado Franklin Lima. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, todos aqueles que me ouvem neste momento, eu vou na mesma linha de argumentação que eu falei ontem na comissão aonde se trabalhava para aprovar as 10 medidas. Na verdade, é mais de 100 medidas. 10 medidas é a peça de marketing do Ministério Público Federal, que vem lá dos 10 mandamentos. É para passar a ideia para o povo brasileiro que agora se aprova um pacote de leis e a corrupção no Brasil está resolvida, o Caixa 2 vai ficar resolvido. É mentira pura, é inverdades. Continuam enganando o povo brasileiro. Aliás, nesse país, a mídia brasileira nunca teve tanta capacidade de transformar mentiras em verdades e verdades em mentiras. E foi essas verdades em mentiras que levou ao golpe, que derrubou um governo legítimo. Nós temos, nos últimos 12 anos, 3 tesoureiros presos do Partido dos Trabalhadores. Qual é o outro partido que fez Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4, nesses últimos 12 anos, que tem algum tesoureiro preso? Alguém tem a ilusão nessa casa que o José Serra vai ser punido pelo Caixa 2 dos 23 milhões que estava nos bancos, nos paraísos fiscais, totalmente ilegal? Tem alguém nesse plenário? Tem algum deputado, alguma deputada de esquerda nesse plenário que está iludido, que acha que vai ter uma lei que vai punir o José Serra com Caixa 2 dos 23 milhões? Naquele tempo, equivale a 36 milhões hoje. Enquanto não tiver financiamento público de campanha, o Caixa 2 acontecerá como aconteceu nessas eleições municipais. Nunca se gastou tanto dinheiro no Brasil em eleições como foi essa eleição agora de novembro, de outubro. Município com 12, 13 mil habitantes no Pará, com campanha de 3, 4, 5 milhões. Candidato a prefeito, ele gastando do bolso dele 3 milhões em uma campanha no município de 16 mil eleitores, senhora presidenta. Eu pergunto, quantos senadores, quantos deputados estadual, federal, vereador, governador está eleito nesse país sem Caixa 2? Quantos estão eleitos sem Caixa 2? Porque o financiamento é privado, tiraram das empresas e passaram para a pessoa física. Agora, quem é rico se elege, quem tem amigo rico arruma dinheiro, mas quem é pobre só tem amigo pobre e não tem dinheiro para fazer campanha. Então, do jeito que está, daqui a pouco, quem vai ser candidato não precisa de financiamento, porque ele se financia. Olha o cidadão que mataram no palanque lá em Tumbiara, na campanha, a declaração de imposto de renda dele era 230 milhões. Olha, um candidato desse não precisa... Tá bom. Presidente. Convidamos o deputado Franklin Lima para dirigir a tribuna. Enquanto isso, convidamos o deputado Caio Nascimento para fazer uso de 1 minuto. Presidente, eu gostaria de dizer que amanhã o PSDB estará fazendo um encontro com todos os prefeitos eleitos e hoje nós temos orgulho de receber o prefeito de Governador Valadares eleito, aqui André Merlo, acompanhado de sua esposa, do Marco Aurélio também, e estamos aproveitando esses dias para podermos fazer as visitas aos ministros e cobrar os benefícios que Governador Valadares tanto precisa. Governador Valadares, lembrando, foi um município que foi muito afetado pelo desastre de Mariana, que acabou atingindo o Rio Doce, e que nós temos agora que fazer. Nós temos uma grande bandeira
quer também passar a região de Governador Valadares para pertencer à região da Sudene e também de poder trazer os benefícios que Governador Valadares tanto precisa. Nós estamos fazendo esse trabalho aí juntamente com tantos parlamentares que foram votados lá e também estão parceiros da administração do André Merlo, que ganhou a eleição lá com mais de 82% dos votos dos habitantes daquela cidade. Obrigado, presidente. Com a palavra o deputado Franklin Lima. Senhor presidente, a senhora presidente, né, e todos os deputados e deputadas que aqui se encontram, eu venho nesse momento falar para o povo do meu Brasil, mais precisamente do povo do estado de Minas Gerais, e falar da vergonha em que eu me encontro neste momento. Vergonha não de representar o povo, aqui no parlamento nós representamos o povo, mas vergonha deste momento da política do país. Nós estamos aqui em uma semana sem votar nada, gastando dinheiro público, gastando passagem, para aprovar 10 medidas contra a corrupção, medidas essas que eu até duvido que venham a ser votadas aqui, porque o acordo entre Ministério Público, Procuradoria e deputados não vai permitir que isso aconteça, porque eu libero o Caixa 2 e você me libera de ser processado por crime de responsabilidade. Isso não vai acontecer, isso não vai passar aqui. Esses desejos pessoais que têm acontecido nesse parlamento, nessa casa, é que tem sido uma vergonha, tem sido muito triste. Nós precisamos mudar essa logística dessa casa. Nós precisamos trabalhar para construir o que foi construído durante toda essa semana. Ficamos aqui até 1 da manhã, até 11 e pouca da noite aqui, quase meia-noite, esperando um relatório que foi aprovado por unanimidade, mas que não tem a sua aprovação, na verdade. Ou seja, nada vai acontecer, porque essas medidas protelativas é o que tem acabado com o nosso país, é o que tem trazido a vergonha para essa casa e é o que tem impedido do país andar. Nós temos que realmente agora, já que não vai ser aprovado isso, vamos trabalhar e vamos produzir alguma coisa pelo país. Os deputados têm que produzir alguma coisa pelo país de fato. Vamos trabalhar. É um desabafo, eu estou aqui para fazer um desabafo. Eu peço, inclusive, senhora presidente, que esse desabafo seja colocado na Voz do Brasil e que o povo do meu Brasil saiba que não pode contar comigo, nenhum parlamentar que queira proteção pessoal, não pode contar comigo, nenhum juiz federal ou nenhum promotor que queira proteção pessoal, não vai contar comigo. E vai saber aqui nessa casa que nós vamos trabalhar para que o povo seja transparente, para que o povo veja a transparência. Muitas são as pessoas que estão mandando mensagem para mim e falando: deputado, o senhor é a favor ou contra as 10 medidas? Quais 10 medidas? As 10 medidas contra a corrupção ontem era contra a corrupção. Hoje, as 10 medidas estão sendo faladas na mídia como as 10 medidas da vergonha. Da vergonha pelos acordos que são feitos nessa casa. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que botar essa casa para trabalhar e trabalhar de fato pelo povo. Trabalhar para construir, não para ter proteção pessoal de cada um aqui. Esse é o meu desabafo. Eu quero falar isso para o meu país, para o meu Brasil, para a minha Minas Gerais e agradecer a todos por essa oportunidade. Vamos ouvir por 1 minuto o deputado Valmir. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, o Senado Federal tem uma comenda a Abdias Nascimento. Abdias Nascimento, que foi uma grande liderança do movimento negro, e essa comenda é justamente para homenagear o mês de novembro, que tem o 20, que é o Dia da Consciência Negra. Lázaro Ramos seria um dos homenageados no dia de hoje, e ele recusou a homenagem, alegando que a situação do país que nós vivemos, nós temos que trabalhar para conscientizar cada vez mais as organizações para a necessidade da consciência política. Por isso, quero saudar Lázaro Ramos por essa atitude e justamente pela situação do país que nós estamos vivendo. Logo, um Senado Federal que foi responsável por um golpe no nosso país, eu acho que a atitude dele é louvável, do qual quero parabenizar a atitude de Lázaro Ramos. Presidindo a Câmara dos Deputados, eu tenho a honra de convidar
ele que presidiu a Comissão das Medidas contra a Corrupção, é do meu partido, PSD, para o seu pronunciamento, o nobre deputado, Sua Excelência, deputado Joaquim Passarinho. Presidente, deputada Raquel Muniz, prazer estar aqui com Vossa Excelência presidindo, uma mulher presidindo a casa nesse momento, senhoras deputadas aqui presentes, senhores deputados. Eu tenho visto alguns discursos muito apaixonados, deputado Macris, sobre a nossa comissão, sobre o resultado dela de ontem. Eu acho que essa casa não pode votar nada dessa maneira. Ninguém é dono da verdade, a comissão fez o seu trabalho, tivemos um trabalho, acho que belíssimo de fazer, eu acho que trabalhamos muito, até no período eleitoral, trabalhamos com mais de 110 horas de audiências, trouxemos mais de 105 convidados para essa casa, de todas as matizes, ouvimos tudo, pessoas que eram radicalmente contra, pessoas que eram totalmente a favor, nem tanto, nem a favor nem contra. Tentamos tirar algo que fosse a média da comissão. Tanto é que a comissão acabou votando por unanimidade. Nem todo mundo levou tudo. Os lobbies legais, lícitos, foram feitos direto na casa. Os promotores, que foram os autores da lei, depois encampadas por quase 2,5 milhões de assinaturas nessa casa, também não levaram o que pediram. A ordem dos advogados vieram aqui, pediram várias coisas, também não levaram tudo o que pediram. Ou seja, nós tentamos fazer uma mediação. Nós tentamos fazer algo que talvez não fosse aquele passo necessário que nós precisávamos fazer, mas foi o passo possível. Foi o passo possível. Temos falhas? Com certeza temos. A comissão é feita de seres humanos. Precisamos aperfeiçoar? Sim. O que foi votado resolve o problema, deputado Euler? Não. É apenas o início. É uma demonstração para a sociedade de que essa casa está antenada com o que a sociedade está falando na rua e nós estamos tentando propor algo que te possa combater a corrupção. Mas a corrupção é endêmica. A comissão está dentro de todas as instituições, do Judiciário, do Ministério Público, dessa casa. Super salários tem em todos os lugares, principalmente no Judiciário, no Ministério Público, nessa casa. Então, não achamos que ninguém é o dono da verdade. Nós não temos a pretensão de termos apresentado uma peça perfeita. Agora, foi o melhor que nós podemos fazer. Grandes companheiros ali debateram, de todas as matizes, de vários partidos, deputado Macris, brilhante participação, do PT, deputado Paulo Teixeira, foi uma brilhante participação, independente das posições. Então, nós tivemos ali tentando tirar, ontem o deputado Paulo Teixeira conseguiu aprovar os 3 destaques praticamente, um na concordância e outro no voto. Então, o que nós conseguimos ali foi muito, nós não podemos jogar isso fora, nós não podemos jogar isso fora, a criminalização do Caixa 2 é importante, nós não podemos aceitar qualquer tipo de anistia. Nós não podemos anistiar bandido, nós não podemos anistiar corrupção, nós não podemos anistiar quem meteu a mão no dinheiro público. Isso nós não podemos botar aqui algo falso para poder anistiar esse tipo de coisa. Só terminando, deputado. Nós precisamos ter isso, ter a coragem de fazer isso. Ninguém está aqui atrás de um dinheirozinho de um posto de gasolina que não foi contabilizado. Nós não podemos aproveitar esse momento para poder anistiar grandes bandidades que tiveram por aí, gatunos que meteram o dinheiro no dinheiro público. Isso nós não podemos fazer. O deputado Marum tem razão na hora que ele fala que a criminalização do Caixa 2 a partir de agora, ela não pode retroagir. E outra coisa, quando você tem um crime desse tamanho, não é só o Caixa 2, você tem lavagem de dinheiro, você tem peculato, você tem formação de quadrilha. Então, achar que estão se livrando, não vão se livrar de nada, é algo que não deveria estar colocado, nem pensado por essa casa, tramando por bastidores, ao invés de ir lá para dentro da comissão e defender livremente. Nós tivemos 4 meses de debate, por que não foram lá debater? Por que não foram lá te esconder? Estão querendo usar a comissão para votar aqui no plenário? Cada um tem que botar sua digital, cada um que ponha e vote com a sua consciência. Volto a dizer, não sou o dono da verdade, mas não ponha minha digital. Ouvimos o deputado Passarinho, Passarinho, convidar para a tribuna deputado Capitão Augusto, não estando presente, deputado Chico Lopes, nobre deputada Érica Cocai. Enquanto ela se dirige à tribuna, gostaria de fazer uma homenagem
Ele morreu há pouco mais de 10 dias, um delegado federal que contribuiu muito nesse tema de combate à corrupção, criou uma cartilha que foi trabalhada na minha cidade, Montes Claros, doutor Geraldo, e essa cartilha ela passou por todas as escolas públicas, por todas as nossas secretarias. Deus o abençoe, doutor Geraldo. Com a palavra, a nobre deputada Érica Cocai. Eu penso que muitas vezes nós vimos aqui uma dupla mensagem. Uma dupla mensagem. Aqui as pessoas assumem a tribuna e dizem, não, nós temos que dar uma demonstração inequívoca para a sociedade de que nós combatemos a corrupção. Óbvio, nós combatemos a corrupção. Tanto é que combatemos a corrupção que foi a presidenta Dilma Rousseff que mandou um pacote de medidas de combate à corrupção. Dentre elas, a criminalização do Caixa 2. Dentre elas, a criminalização do Caixa 2. Foi durante o governo da presidenta Dilma que se estabeleceu a culpabilização das empresas e dos gestores das empresas, que provocou uma série de prisões neste país de gestores de empresa. Foi durante o governo da presidenta Dilma Rousseff que se teve um combate implacável à própria corrupção. Inclusive onde aconteceu a Lava Jato. Lava Jato que apontou que os parlamentares ou as pessoas que têm maior envolvimento com a corrupção naquela operação são do PP. A segundo lugar está no PMDB. Aliás, PMDB que tomou de assalto o governo e que dos 24 ministros, 11 estão envolvidos. Eu quero que aqui, aqueles que dizem que estão aqui para combater a corrupção, não blinde esta casa e o povo brasileiro da presença de Gedel Vieira para explicar um dos mais profundos atos de corrupção. Há uma denúncia que não foi feita por mim, que não foi feita pelo PT, mas que foi feita por um ministro, de que o secretário-geral da presidência estava pressionando para rasgar um laudo do IPHAN, porque ele tinha interesse em aumentar o gabarito de um prédio, roubando do povo de Salvador e roubando do povo baiano e do povo brasileiro o direito à paisagem, o direito a um zoneamento que não faça com que a cidade seja aprisionada pela especulação, mas que participe ou que seja de todo o povo, do povo. Então veja, este pressionou para que fosse construído um prédio acima do que era permitido, porque ele tem um apartamento de 3,4 milhões, dizem. E dizem ainda que ele é um dos sócios construtores. E que chora se apropriando das lágrimas que não lhes pertencem. Quem chora, secretário, é o povo brasileiro. Quem chora é o povo brasileiro ao ver que esta bancada que segue de cabeça baixa, marchando de acordo com os tambores emanados do Palácio do Golpismo, do Palácio do Planalto, enche, lota a Comissão de Fiscalização, a Comissão de Cultura, para impedir que Gedel Vieira venha prestar explicações para o povo brasileiro. Isso é duplo vínculo, dupla mensagem, que na psicologia provoca o duplo vínculo e provoca cisões nas identidades. Porque aqui se diz, estamos combatendo a corrupção, mas queremos anistiar corruptos. Aí se diz, estamos combatendo a corrupção, mas não queremos trazer Gedel Vieira para explicar para o povo brasileiro o que é inexplicável. Inexplicável a corrupção que está no âmago deste governo. Aliás, o presidente da República deveria vir aqui, porque seguramente essa discussão que se deu em nível de ministérios, deve ter chegado ao presidente da República, que fez uma opção, a opção de blindar